Fala galera, o Flamengo é tetracampeão da Libertadores. Foi um jogo duro, o Flamengo venceu o Palmeiras por 1 a 0. Gol do Danilo, para mim um dos melhores jogadores da final. Ele fez o gol e ainda tirou uma bola muito clara de gol do Vitor Roque, que jogou para escanteio. O Flamengo fez o seu jogo, ficou com mais posse de bola. O Luiz fez uma boa estratégia, conseguiu usar os espaços que o Palmeiras estava deixando. Então no primeiro tempo teve duas chances, uma com o Bruno Henrique e outra com o Arrascaeta. E depois o Palmeiras começou a equilibrar o jogo. E quando começou a equilibrar o jogo, melhorou a marcação, começou a jogar mais com a bola. E teve um lance muito polêmico ainda no primeiro tempo, que o Pulgar chutou o Fux, ainda deixou a perna raspando, o pé raspando na perna do Fux, deveria ter sido expulso. Poderia mudar bastante o jogo. E nesse momento o Palmeiras estava um pouco melhor que o Flamengo. Terminou melhor o primeiro tempo, mas o primeiro tempo acabou 0 a 0. Já no segundo tempo, o Flamengo também teve a mesma, com mais posse de bola, atacando mais até os 15, durante os 15 minutos do segundo tempo. E depois do cruzamento do Arrascaeta, o Danilo veio sozinho para cabecear e fazer 1 a 0 para o Flamengo. Depois o Palmeiras veio para o abafa, com muitas bolas longas, muitos cruzamentos, sem muito perigo. A jogada mais perigosa realmente teve duas com o Vitor Roque, uma cabeçada, que ele errou a cabeçada. E depois teve um lance que o Vitor Roque chutou e o Danilo conseguiu cortar praticamente na frente do gol. E jogou para escanteio, foi um lance importantíssimo. E o Flamengo se sagrou tetracampeão da Libertadores, o único brasileiro com 4 títulos. Então bora pro vídeo. O Felipe contou com a escalação com todo mundo que estava 100%. O Léo Ortiz estava voltando de contusão, já liberado pelos médicos. Mas depois do resultado é fácil falar, mas achei muito acertado o Felipe Luiz continuar com o Danilo. Porque o Léo Ortiz está muito tempo parado, sem ritmo de jogo. E na correria lá do time do Palmeiras com o Flaco Lopes e o Vitor Roque, eu acho que não deveria arriscar, porque qualquer erro de ritmo, né, de errar uma jogada, seria fatal, e o Danilo jogou muito bem. É claro que é fácil falar agora que o Danilo foi um cara muito importante para o título do Flamengo na final, mas eu acho que pelo ele estar jogando em ritmo e o Léo Ortiz não, foi a escolha acertada. O Pedro, como já vinham falando, só que o Flamengo só falou praticamente ontem, mas todo mundo já sabia que o Pedro não ia jogar. E o Bruno Henrique estava em ótima fase, então o Bruno Henrique foi substituto, até porque o Plata também não poderia jogar, que estava suspenso. Seria praticamente o Bruno Henrique ou Juninho. Outra escolha que a gente estava na dúvida, se ele ia começar com o Cebolinha ou com o Samuel Lino. O Samuel Lino, é uma de confiança dele, ele optou pelo Samuel Lino. E eu acho que foi acertado também, porque o Cebolinha tende a entrar melhor no segundo tempo, como o Luiz Araújo também. Então gostei bastante das opções do Felipe Luiz, da escalação e das substituições. Então bora para a escalação. Rossi no gol, Varela, muito melhor que o Royal. Eu sei que o Royal ainda tem tempo para ele jogar, mas o Varela foi muito bem na final, por sinal. Danilo, para mim, um dos melhores jogadores da final, fez o gol e tirou a chance do Palmeiras praticamente em cima da linha, quer dizer, na frente do gol, né? Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, Jorginho, nosso 10 Arrascaeta, Carrascal, Samuel Lino e nosso Bruno Henrique centralizado de centroavante. Vamos às estáticas do jogo. Primeiro pelo mandante, que era o Palmeiras. O Abel Ferreira, ele montou o time até, digamos que mais ofensivo do que eu esperava, mas não na realidade, porque eu achei que o Bruno Fux ia entrar de volante, só que ele botou uma linha de 5, com 3 zagueiros e os 2 laterais. Mas botou mais avançado, tinha o Rafael Veiga, o Alan, o Vitor Roque e o Flaco Lopes. Então foi uma boa estratégia, assim, que é ser um time que ia conseguir marcar melhor, porque quando o Palmeiras jogou com o Flamengo no Maracanã, tinha muito espaço no meio, então ele botou o Bruno Fux ali para conseguir fazer retaguarda, mas eu achei que com esse time o Palmeiras ia atacar mais com a bola no chão, mas era muito lançamento, acabava que muitas vezes era chutão, estava dependendo muito do lançamento certo do Veiga e do Andrés Pereira, que seria uma boa se conseguisse botar
tanto o Flaco Lopes quanto o Vitor Roque em velocidade, mas acabou que não deu muito certo essa estratégia. E acabou que mesmo botando o Fux de terceiro zagueiro, com 3 zagueiros, ele já estava deixando espaço para o Flamengo, depois até que deu uma acertada na marcação, deu uma equilibrada no jogo. Mas era isso, era tentar marcar forte e sair nos contra-ataques, ou às vezes até marcar em cima, fazer aquele abafa, né, marcando em cima a zaga do Flamengo. Mas essa era a estratégia do Abel, que eu acho que poderia ter sido melhor. Mas só as estratégias de jogo, o Abel é muito estratégico, mas o Felipe Luiz também é. Então agora vamos para o que seria visitante Flamengo, porque tinha a melhor campanha do Palmeiras, então o Flamengo é o visitante nesse caso. A estratégia do Felipe Luiz é muito parecida com a dos últimos jogos. A diferença é que quando o Bruno Henrique joga de centroavante, também o Flamengo tenta alguns lançamentos para botar ele em velocidade, que até deu certo em alguns momentos. Que até uma das melhores chances foi uma bola dessa que o Bruno Henrique chegou em velocidade, só que ele chutou para fora. Então o Flamengo era toque de bola para fazer o Palmeiras descer para marcar o Flamengo propositalmente, e o Flamengo botar as bolas longas ou sair para o ataque. O Flamengo às vezes saía muito bem com o Varela e também com o Samuelino. Então nos dois extremos do campo o Flamengo estava saindo bem. Dessa vez o Flamengo não pressionou tanto a defesa do Palmeiras, que às vezes ela errava por si só. Teve até um lance, depois eu vou comentar mais pra frente, do Murilo, que deixou a bola pro Bruno Henrique. Então eu achei que a estratégia do Felipe Luiz deu bastante certo. O Flamengo teve bastante também escanteios, foi aí que conseguiu aproveitar para fazer o gol. Então bora pro primeiro tempo. No primeiro tempo o Flamengo começou com bastante posse de bola, tocando desde lá de trás, conseguindo até os 15 minutos. O Flamengo estava muito superior, conseguindo as melhores chances. Primeiro, se eu não me engano, foi com essa do Bruno Henrique que eu estava falando, que o Flamengo botou o Bruno Henrique em velocidade nas costas do Gomes, e que o Gomes ele foi tentar roubar a bola no início da jogada, acabou que ele perdeu na velocidade pro Bruno Henrique, que teve a velocidade, conseguiu chutar, só que chutou para fora, tirando muito do Carlos Miguel. Depois teve uma chance boa com a Arrascaeta, depois de uma jogada, a bola estava com o Lino, ele tentou fazer uma jogada individual, tocou para a Arrascaeta, que chutou e o zagueiro tirou. Foi muito preciso. Depois o Palmeiras começou a melhorar, encaixar melhor a defesa, conseguiu dar uns ataques, umas bolas na área, teve uma falta, e depois teve um lance muito polêmico, eu acho lá para os 30 minutos do primeiro tempo, que depois de uma falta do Fux, o Pulgar, assim, o jogo parado, foi tirar satisfação, chutou a perna do Fux e deixou a trava raspar na perna dele. Na minha opinião, deveria ter sido expulso e poderia mudar bastante o jogo, porque um time com um jogador a mais tem mais chances de atacar. Seria tipo no final do jogo, ia ser uma bafa muito grande do Palmeiras, como foi, mas com a menos seria mais sofrido. Mas em muitos jogos o Flamengo provou que conseguiria jogar assim também, mas é claro que poderia mudar bastante o andamento da partida. Depois o Palmeiras equilibrou, teve mais algumas chances, mas o jogo acabou assim, primeiro tempo 0-0. Agora vamos ao segundo tempo, teve a mesma pegada do Flamengo no início do primeiro tempo, também no início do segundo tempo. O Flamengo partiu para cima, teve muitas oportunidades, foi tendo bastante escanteio um seguido do outro. Teve chance com a Arrascaeta, que teve uma chance que o Carlos Miguel saiu mal e a bola o zagueiro conseguiu tirar do Palmeiras. Então o Flamengo teve bastante oportunidades. E depois do escanteio do Arrascaeta, o Danilo foi sozinho, estava sozinho na área, estava saindo de trás, né? Viu um espaço vazio, o Alan não acompanhou e o Bruno Fux também não percebeu a chegada do Danilo e cabeceou sozinho, ainda bateu na trave e entrou para fazer 1-0 para o Flamengo. E aí o Flamengo está mostrando que estava superior no jogo e que merecia esse resultado. Depois o Palmeiras foi para o abafa, depois tomou o gol.
mas eram muitas bolas longas. Tipo, tinha uma falta no início, ainda no campo do Palmeiras, mais do campo do Palmeiras para o meio de campo. Bola chutão, bola na área. Então ele não estava, era na transpiração e não na inspiração. Eles tentaram muitas bolas, até que nessas bolas às vezes sobrava uma jogada ou outra. O Vitor Roque teve 2 chances, uma de cabeça. E depois teve essa chance com quem estava dentro da pequena área, chutou, mas o Danilo conseguiu desviar para jogar para escanteio. Foi quase um gol do Danilo importantíssimo, tanto para fazer o gol da vitória e principalmente na defesa, que ele estava em todos os lugares, sabia os atalhos do campo, um jogador experiente, que já tinha final de Libertadores na bagagem. Então ele realmente foi importantíssimo para esse jogo, conseguiu tirar. Depois o Flamengo conseguiu um ataque, até teve um ataque muito bom com o Cebolinha, que ele conseguiu contra-ataque, partiu para cima do Andrés, que praticamente entregou, que a gente estava esperando. O Cebolinha foi até a área, sofreu a falta, depois essa falta foi até perigosa, mas foi isso. O Palmeiras teve um último abafa no final, no desespero, mas acabou assim 1-0 para o Flamengo. O Flamengo tetracampeão da Libertadores, o único brasileiro tetracampeão. Agora o Flamengo nem vai ter tanto tempo para comemorar, porque quarta-feira já tem jogo decisivo contra o Ceará no Maracanã, vai ser festa. Mas não só festa, o Flamengo tem que jogar para ganhar o jogo com a torcida, depois de ser campeão da Libertadores e garantir mais um título, ser campeão brasileiro. Deixa nos comentários aí, Flamengo tetracampeão da Libertadores, o que vocês acharam do jogo. Então é isso, galera, deixa aquele like maneiro, se inscreva no canal, ative o sininho, grande abraço.